Ho, ho! Feliz Natal! E para comemorar o dia de hoje, um dia natalino, nada melhor do que falar sobre Batman Noel! Uma obra muitas das vezes duramente criticada, mas que humildemente eu considero uma das melhores coisas já feitas para o Batman. Uma obra com roteiros e artes de Lee Bermejo. Para você que ainda não conhece ou não está lembrado de Lee Bermejo, ele desenhou obras como Lex Luthor, o Homem de Aço, e Coringa, ambas feitas em parceria com Brian Azzarello. Trata-se de uma história baseada em um conto de Natal de Charles Dickens. Eu sou muito fã de Charles Dickens. Dickens criou Preciosidades como um conto de duas cidades, que inclusive serviu de plena inspiração para o filme O Cavaleiro das Trevas Ressurge, sim, o Batman de Christopher Nolan. Um conto de duas cidades está plenamente simbolizado ali em The Dark Knight Rises, em que foi explorado a luta de classes tão pertinente ali em um conto de duas cidades. E um conto de Natal, uma obra feita em 1843, já serviu como base de inspiração aí para diversas histórias aí ao longo de todas as eras. Uma delas é a história do Tio Patinhas. O próprio Tio Patinhas é chamado originalmente de Uncle Scrooge. Scrooge é o nome do protagonista da história Um Conto de Natal. E até mesmo a própria DC Comics, o próprio Batman já teve uma história inspirada em Um Conto de Natal. Ela se chama Dia das Bruxas, uma maravilhosa história ali de Jeph Loeb e Tim Sale. Basicamente, Um Conto de Natal é uma história que aborda a vida de um grande empresário que se preocupa unicamente com o seu trabalho e acaba assim demonstrando um certo egoísmo, em que deixa tudo de lado para cuidar somente do seu trabalho. E então, numa noite de Natal, esse empresário tem uma visão do espírito do seu sócio que foi morto e essa visão muda a sua vida. A partir dali, ele recebe a visita de três espíritos: o espírito do passado, o espírito do seu presente e o espírito do seu futuro. E a visita desses espíritos fazem com que ele reflita o suficiente para que finalmente possa mudar esse seu estilo de vida. Batman Noel pega essa premissa. Ela trata Batman como Scrooge, como esse grande empresário. O que é muito adequado, porque Batman realmente é um super-herói muito destemido, determinado, que só quer saber da sua luta contra o crime. Então o Batman é carrancudo, é um cara durão, que muitas das vezes só pensa na sua missão. Até mesmo numa noite de Natal, o Batman nem sequer pensa no Natal, ele quer somente capturar os seus inimigos. Então o Batman Noel traz um Homem-Morcego já bem mais velho, cansado. Nós já temos um Robin morto, então o Batman está mais ranzinza do que nunca. Ele está doente aqui, ele está meio resfriado, pois como a gente sabe, o Natal lá nos Estados Unidos ocorre no inverno e o inverno lá é congelante, tem muita neve e ele aqui continua nas ruas mesmo dentro da neve e ele está cansado, resfriado e mesmo assim, em plena noite de Natal, ele não dispensou a sua capa e continuou na luta contra o crime. E ele está aqui perseguindo um capanga do Coringa, uma espécie de aviãozinho do Coringa. Esse cara se chama Bob e Batman o confronta, coloca ele na parede buscando o palhaço do crime e ele decide colocar um bate-localizador ali na roupa de Bob e acaba seguindo-o até a sua casa, onde ele descobre que Bob tem um filho doente e que está trabalhando para o Coringa justamente para obter recursos para curar a doença do seu filho. Mas o Batman não se deixa influenciar por essa circunstância. Ele vê esses caras como um caminho do crime. Ele não quer saber se o cara tem um filho doente e se está praticando crime somente por isso. O que ele acredita é que esses caras são tão responsáveis quanto os próprios chefões do crime por cada assassinato ocorrido em Gotham. É uma noite de Natal. Ho, 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 ho! Batman vai até a Batcaverna para pegar algumas informações sobre esse Bob e buscando finalmente localizar o Coringa.
Ele tem uma visão do Robin morto que acaba fazendo com que ele finalmente passe a pensar em mudanças. Mas ainda assim isso não é capaz de abatê-lo. Ele continua na sua luta, ele sai da Batcaverna, volta para a neve em busca da localização do Coringa. É aí que ele encontra com Gordon, que dá uma certa pista para ele que a forma dele encontrar o Coringa seria encontrando a Mulher-Gato. E então Batman recebe a visita do primeiro espírito. Neste caso, seria o espírito do passado, representado ali pela presença de uma deslumbrante Mulher-Gato. Para quem é muito fã da Mulher-Gato como eu, fica fascinado pela aparição dela aqui. Não só pelos desenhos de Lee Bermejo, mas principalmente pela forma como ela é apresentada ali, tentando mostrar para ele que aqueles tempos passados eram os melhores tempos. E é aqui que nós temos uma passagem linda de toda a trajetória de 75 anos do universo do Homem-Morcego. Nós temos aí, através das lembranças dos dois, enquanto a Mulher-Gato vai mostrando para o Batman, olha, quando você era jovem, a gente fazia isso, era muito mais legal, você era um cara muito mais legal, você era um cara muito mais feliz, as coisas eram diferentes e muito mais interessantes. E nós vemos aqui, através até dos desenhos, visuais incríveis da Mulher-Gato tradicional, com a sua roupa roxa, né? E tradicionais passagens até mesmo daquela série televisiva dos anos 60, que nos provocam não só uma bela nostalgia, como uma revisão, uma retrospectiva aí de todo o universo do morcego, através do seu encontro com a Mulher-Gato, que simboliza aí o espírito do passado de um conto de Natal. De certa forma, isso confronta um pouco o Homem-Morcego, porque isso faz com que ele perceba, através das suas lembranças, de como ele era antes, enquanto o Robin era vivo, enquanto ele era mais jovem, a sua luta era muito mais válida. Ele começa a perceber que as coisas eram diferentes e pensa consigo mesmo, nossa, em que eu me tornei? O que essa minha obsessão pela luta do crime fez comigo? E o Batman cansado, doente, resfriado, né, intensamente resfriado, acaba caindo ali no chão em plena neve, quando finalmente nós temos aí a presença do espírito do presente. E essa visita é representada por ninguém mais, ninguém menos do que Superman. Superman é representado aqui com muita divindade, o próprio desenho coloca ele ali no alto, com umas luzes assim, com o ar mesmo de Deus, mas o texto de Lee Bermejo é muito feliz aqui, porque ele coloca que a visão de Superman, mesmo que seja de um homem grandioso e extraordinário, não faz com que ele deixe de apresentar uma humanidade. Superman aparece preocupado com o Batman, dizendo que ali o seu tossido estava dando para ouvir lá em Metrópolis. Então o Superman oferece uma mão para o Batman. Literalmente, essa mão ela é desenhada de uma forma em que coloca ainda mais o super-homem com essa misericórdia. E o texto é muito legal, é muito adequado e muito feliz, porque ele mostra justamente o Batman olhando para aquela mão e para os olhos do Superman e dizendo justamente isso, que é um homem grande e que ao mesmo tempo está ali, misericordioso. E ele se pergunta como pode esse homem manter essa perseverança, mesmo num mundo tão violento como o nosso. E esse espírito do presente, Superman, acaba mostrando o que está acontecendo, o que aconteceu com o Batman. Batman já fez uma reflexão do seu passado com a Mulher-Gato, percebendo como que as coisas eram diferentes e no que ele se tornou, e o presente acaba mostrando para onde que ele está indo. E é aí que a gente começa a dar de cara com aquele que seria o espírito do futuro do Homem-Morcego. E essa visita é representada por ninguém mais, ninguém menos do que aquele que é o seu maior arqui-inimigo, o Coringa. Aparentemente, o Coringa prepara para ele uma armadilha. Ele faz explodir o Batmóvel justamente quando ele é acionado. Isso faz o Batman entrar em um colapso, fazendo com que definitivamente ele já não tenha mais noção do que é real e do que é a imaginação. O que a gente vê é um Coringa carregando o Batman desacordado até um cemitério, jogando-o num túmulo aberto e fechando esse túmulo. Sim, é o Coringa do Bermejo, né?
E o que acaba acontecendo naquele momento é que a gente vê um Batman desacordado começando a ter uma série de visões, um certo sonho, uma certa profecia do que aconteceria caso ele morresse naquele momento. Batman começa a perceber que se ele estivesse realmente morto, todas aquelas pessoas que ele acreditava que o viam como um grande herói, na verdade o veem como um mal necessário. Que não é um super-herói em que as pessoas se inspiram, que na verdade ele seria um senhor do medo. E Batman começa a perceber que talvez se ele tivesse uma outra chance, ele faria as coisas diferentes. Então, mais do que nunca, ele fica determinado a sobreviver àquele sepultamento vivo. Nós temos um Batman lutando para sair dali, diante de todas aquelas visões, de inclusive o comissário Gordon, que não gostaria de ter o Batman como amigo. E ele, ao sair dali, decide iniciar a sua trajetória de mudanças. Ele vai direto para a casa do Bob. Ele imagina que o próprio Coringa pudesse estar ali cobrando o fracasso de Bob. E quando o Batman entra na casa de Bob, ele dá de cara com o Bob tentando defender o seu filho, atacado pelo Coringa, com uma arma na mão, prestes a acionar o gatilho. Batman tenta passar a mensagem para Bob, para ele não fazer o que o próprio Batman faria, para ele não acionar o gatilho, que o seu filho não iria gostar de saber que o seu pai era um assassino, que ele precisava decidir naquele momento se ele iria querer ser para o seu filho um bom exemplo ou um assassino. E Bob decide não atirar. O Coringa é preso, Gordon vê lá de baixo o Batman em cima do prédio, mostrando que ele foi o principal responsável por tudo aquilo, pela prisão do Coringa e pela salvação daquele menino, daquela criança, com a sua família. E Batman finalmente se torna um herói inspirador. Portanto, mais do que qualquer outra, essa é uma história de mudanças, uma história de inspirações. Ela mostra mais do que nunca que nós precisamos mudar para que possamos ser ferramentas da construção de um mundo muito melhor de se viver. Que inclusive o Natal promove isso, ele promove essa esperança nas pessoas, que o Natal é esse símbolo de mudanças, de renovação das pessoas, para que elas se tornem mais do que nunca um alicerce dessa estrutura de um mundo muito mais justo, de um mundo muito mais inspirador, de um mundo muito melhor de se viver. Esse é o verdadeiro espírito de Natal e é o que a gente deseja para vocês que nos acompanham aí ao longo desse ano incrível que nós tivemos na construção desse humilde canal que é o Conexão Cidadão. Não é à toa que nós desejamos para vocês um Feliz Natal, um Natal repleto de inspirações, um Natal repleto de esperança e principalmente um Natal com muitas ações, com muita mudança em prol de um mundo muito melhor de se viver. Que tenhamos um mundo melhor, que tenhamos uma nação mais justa, que tenhamos pessoas mais honestas na administração desse país, que tenhamos menos corrupção, que tenhamos o maior presente de Natal que nós desejamos, que é um país muito mais honesto e muito mais feliz. Então que o espírito do Natal invada a sua tela nesse instante. Ho, 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 ho! Quero agradecer a companhia de vocês durante todo esse ano, que no ano que vem nós possamos repetir essa parceria. Quero pedir para que vocês, por favor, deem um like nesse vídeo para dar uma força pro canal. Clique aí no sininho para ativar as nossas notificações e sejam sempre bem-vindos ao nosso Conexão Cidadão.